Nosso estudo de hoje é a lição 35 do livro Justiça Divina, que tem por título Palavras de Esperança. Se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Aqueles que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo físico. São da opinião das viúvas que abraçaram os esposos, na longa despedida, derramando as agonias do coração no silêncio das lágrimas. Informa-te com os homens sensíveis que sustentaram nos braços as companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhe o hálito na hora extrema. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos, tombados inertes nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Pergunta aos que carregaram um esquife como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento, e indaga dos que choram sozinhos junto às cinzas de um túmulo, perguntando por quê. Eles sabem por intuição que os mortos vivem e reconhecem que apenas por amor deles continuam igualmente a viver. Sentem-lhes a presença no caminho solitário que jornadeiam, escutam-lhes a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando simplesmente por esperarem os supremos regozijos do reencontro. Se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas do céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece, e se nos templos veneráveis do cristianismo alguém te fala de Moisés, reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transportes de júbilo: a paz seja convosco. Emmanuel hoje dirige nossos pensamentos de maneira muito profunda para um dos momentos que são as maiores provas nossas aqui na Terra. A ignorância acerca das leis espirituais, da imortalidade da alma, da reencarnação, na grande maioria dos povos aqui da Terra, inclusive também a ignorância acerca da comunicabilidade entre os espíritos, nos leva, muitas das vezes, ao desespero mesmo, quando você se vê diante da despedida de alguém que você ama muito. Acho que é uma situação que todos nós, de alguma maneira, já passamos. Você vê aquele corpo inerte, onde você não consegue mais observar vida alguma, aquele corpo gelado, e a gente, naquele momento, a gente começa a pensar: a gente tem algum sentido se a vida terminasse naquilo ali e acabou para sempre? Você nunca mais vai acordar em lugar algum, que tudo que você viveu e aprendeu se perderia? Eu me lembro com muito carinho de ter visto uma entrevista, uma das vozes mais lindas de toda a história do Brasil, que foi a da Elis Regina, ela falando: gente, se morresse e acabou, não teria sentido, para que serviria tudo isso aqui? E ela estava trazendo uma verdade, uma indagação, que é a indagação de quase todos nós. Então, quando a gente tem informações de que a vida não termina, e a gente está vivendo aquele momento de dor pela perda de um ente querido, aquele assunto, naturalmente, ele vai chamar a nossa atenção, e a gente vai buscar pesquisar, em primeiro lugar, pelos nossos preconceitos. Quem é que está falando? É um católico, é um espírita, é um evangélico. Se for o evangélico e o católico, provavelmente vai falar do céu e do inferno, provavelmente vai falar de purgatório, outros termos, embora a gente saiba que o purgatório agora já foi até desconsiderado pela Igreja Católica, né? Mas quem é que está falando? Aí depois acaba trazendo o carimbo ali, sendo estereotipado pela religião que você professa. Mas a verdade é que quando a gente começa a estudar o cristianismo mesmo, a gente vai ver que o cristianismo é um hino à imortalidade. O cristianismo, desde o início, mostra o Cristo conversando com os espíritos, observando espíritos doentes, espíritos perseguidores, a que ele chamou de demônio, ao mesmo tempo tendo contato com anjos
ao mesmo tempo, todo santo dia, ele se retirando para, em prece, fazer sintonia com o Pai e com outros Cristos igual a ele, espíritos também da mesma natureza que ele, até para pegar orientação também de como agir também, todos trabalhando num sistema de solidariedade universal. Mas o Emmanuel vem pegar aqui para a gente que Moisés reprimiu as invocações abusivas de um povo desesperado, proibindo a comunicação espiritual. Isso está relatado lá no livro de Deuteronômio e no livro de Números. Então, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, realmente Moisés proibiu a comunicação espiritual, a comunicação com aquele que, entre aspas, já estivesse morto. Ele sabe que morte não existe, estava fora do corpo. E por conta dessa proibição de Moisés, fica aí para efeito de pesquisa nossa, todos, sem exceção, todos, ou melhor, com 2 exceções, todos os profetas do Velho Testamento foram assassinados. Quando descobriram que ele se comunicava com o Espírito, eles foram executados. Com exceção de Elias e Enoque, que os textos do Velho Testamento apenas falam que eles foram arrebatados. Não conta como é que foi o final do corpo físico, eles foram arrebatados. E, inclusive, a própria sentença do Cristo de morte dizia que ele também se comunicava com espíritos. Hoje a gente tem acesso a essa sentença aí, até pela internet mesmo. Por isso que a gente vai encontrar um momento sublime no Evangelho que Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João, sobe um monte e observa o fenômeno da transfiguração quando aparecem Moisés e Elias, 2 que já haviam desencarnado há muito tempo. Moisés há muito mais tempo do que Elias, mas 2 que já haviam desencarnado há muito tempo. Elias, o profeta do Baal. Então o que acontece? Ali naquele momento os discípulos ficam tão extasiados que eles queriam até montar barraca para que eles dormissem, e Jesus desaconselha, e depois quando desce o monte, Jesus fala: não conte para ninguém o que vocês estão vendo aqui. Quando chega no dia do Pentecoste, lá no Atos dos Apóstolos, ali está consagrado o dia da mediunidade. A mediunidade, o objetivo principal dela é instrução dos homens, a começar por nós mesmos. Quem estiver utilizando a mediunidade para qualquer outro fim, está sob sua única e exclusiva responsabilidade, colhendo os efeitos também das suas práticas. Mas naquele momento ali, em que galileus muito humildes estariam recebendo ali o Espírito Santo e falando em línguas para aqueles que eram estrangeiros também, para poder ser entendidos, inteligíveis. Aquele momento consagrou a imortalidade da alma para a gente, a comunicabilidade com os espíritos, e quando a gente tem oportunidade também de receber informações legítimas, informações que são prováveis, informações como o trabalho maravilhoso feito pelo Correio do Amor, que vale a pena a gente pesquisar aí o que era o Correio do Amor, um trabalho feito por Chico Xavier quando ele completou 40 anos de mediunidade, e que já acontecia em Uberaba, em que ele fazia uma reunião na sua casa espírita toda sexta-feira, que só recebia 60 pessoas. As pessoas disputavam fila para poder entrar, participar dessa reunião, e ali a grande maioria eram mães que haviam perdido seus filhos e estavam recebendo mensagens dos seus filhos com muita autenticidade, usando termos, falando de lugares, falando de experiências que somente a própria mãe poderia ter conhecimento. Quando você tem informações dessa maneira, constitui uma coisa tão boa para a gente. Existe a imortalidade da alma, sim, porém, eu estou aqui na Terra em provas. Quem já desencarnou, terminou suas provas, está também em processo evolutivo, mas em outro plano. Não pode ficar a bel prazer nosso, como se fosse alguém pegando o telefone e ligando quantas vezes quisesse para essa pessoa, para conversar com essa pessoa. Não podem fazer isso, não têm autorização de fazer isso, mas estão vivos. Quando isso acontece com a gente, aí a nossa vida toma um rumo diferente, porque a gente já começa a olhar a coisa com continuidade e começa a entender a lei de causa e efeito. A gente começa a entender que o que eu estiver fazendo aqui de bom eu vou colher, o que eu estiver fazendo de ruim eu vou colher também. Mas a verdade é que a morte não existe e todo o Evangelho do Cristo é um hino à imortalidade da alma. Muito obrigado, Emmanuel, pela
pelo raciocínio e pela ideia colocada no texto de hoje. Que assim seja.